Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 53. Obrigado, William. Marcos 14, a partir do versículo 53. Eu vou ler com vocês hoje um texto um tanto extenso, mas é importante a gente ler, porque a gente aprendeu domingo que Jeremias disse que achando as tuas palavras logo as comi. Então comer a palavra, se alimentar dela, só faz bem para a nossa vida, não é verdade? Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 53. Nós já estamos indo para o final do Evangelho de Marcos. E hoje o tema do estudo de hoje é: E o galo cantou. Qual é o tema do estudo de hoje? E o galo cantou. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhes punhadas, e a dizer-lhes: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou, segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra. E o galo cantou, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações nesta noite, por intermédio do teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus, amém. Se assenta. É inusitado o tema. Eu vi que alguns sorriram, e é para sorrir mesmo.
porque é um tema engraçado, né? E o galo cantou, mas a coisa é muito séria. É muito séria. Nós estamos em Marcos, no capítulo de número 14, e eu gostaria muito da sua atenção para tudo que eu vou falar aqui, porque a partir daqui começa então o julgamento de Jesus. Era uma quinta-feira à noite, bem tarde. Jesus foi capturado, foi preso lá no Getsemane. A gente já conhece a história, vocês sabem disso. Por meio de Judas Iscariotes, que conduziu a turba, né, aquele grupo, aquela facção de pessoas, até o lugar onde Jesus estava. Eles então prenderam Jesus, e eles vão amarrar Jesus como um criminoso, e vão levar Jesus até a casa do sumo sacerdote. E eu queria, como nós estamos aqui no estudo da palavra, e nós estamos estudando o Evangelho, e é raro ver alguma mensagem ou pregação sobre isso, eu gostaria muito da sua atenção para isso. Jesus vai ser julgado pelo menos 4 vezes, por 4 autoridades. Preste atenção, 4 autoridades vão julgar Jesus. Anás, que era o antigo sumo sacerdote que foi desposto do cargo por Roma, foi retirado do cargo, mas continuou sendo considerado sumo sacerdote pelos mais antigos judeus. Jesus foi julgado por Caifás, que é genro de Anás, e Caifás, que é o sumo sacerdote, tem um grau de parentesco com Anás, que era o antigo sumo sacerdote. Então, o primeiro julgamento de Jesus vai se dar na esfera religiosa. Os primeiros que irão julgar Jesus, anote isso aí, são os crentes. Os primeiros que vão condenar Jesus são os crentes, os religiosos. Os crentes da época, é o primeiro grande tribunal que Jesus vai enfrentar, é contra os seus próprios, pelo seu próprio povo, os judeus. E ele vai ser julgado por esse grupo de religiosos. Depois Jesus ainda tem mais 2 julgamentos. Ele vai ser julgado por Pôncio Pilatos, que é governador, e por Herodes. 4 pessoas malignas vão julgar Jesus: Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. Jesus vai sofrer, preste bem atenção nisso. Em algumas horas Jesus vai enfrentar 4 julgamentos. Em algumas horas, Jesus vai enfrentar 4 julgamentos. E por que isso, pastor? Porque eles estão tão odiosos, eles odeiam Jesus a tal ponto, que eles querem ver a morte de Jesus imediatamente. Eles não querem dar trégua. E não é nem por isso também, é porque na sexta-feira era Páscoa. E o cordeiro pascual tinha que ser morto na sexta-feira. Então Deus está conduzindo todo aquele negócio, porque o Cordeiro de Deus tem que morrer na sexta. Já é quinta-noite, para sexta ele ser morto, então o julgamento precisa acontecer. Enquanto os homens acham que estão no controle, Deus está controlando toda aquela situação. Meu Deus do céu, quem pode dizer glória a Deus? Não poderia passar, teria que ser na sexta-feira, porque o Cordeiro de Páscoa era morto na sexta-feira, no templo. Sabe que horas? Às 3 horas da tarde. Depois eu vou dizer que horas que Jesus morreu para você. Na sexta-feira, 3 horas da tarde, o cordeiro pascual tinha que morrer no templo. Tinha que ser sacrificado. Era quinta-feira à noite. E Jesus começa a passar pelos processos ilegítimos. O texto diz, acompanha comigo o versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Rapidinho, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha esses meios de comunicação que nós temos hoje, mas mesmo sendo noite para madrugada, eles conseguiram entrar em contato um com o outro de alguma maneira. Esse grupo odiava Jesus. Quem, pastor? Os sacerdotes, os anciãos e os escribas. Eles
odiavam Jesus. E quem era esse grupo, pastor? Era a elite religiosa da época. A nata religiosa da época odiava Jesus. Os que deveriam recebê-lo e amá-lo são os que mais odiavam Jesus. E alguém pode perguntar para mim, pastor, qual a razão dos escribas, sacerdotes e anciãos, que eram homens religiosos, homens que conheciam a palavra, homens que eram respeitados por suas longas orações que faziam, homens que tinham joelhos calejados por passar tempo orando ao Deus de Abraão? Por que esses homens odiavam Jesus? Porque Jesus expôs sua pecaminosidade, Jesus expôs a sua falsa espiritualidade. Quer ver? Espera aí, deixa eu mostrar para você. Por que esses homens, eles tinham razão de odiar Jesus? E deixa-me falar uma coisa, e eu vou falar sem medo de errar, até porque está sendo filmado o que eu vou falar. Se Jesus viesse hoje como ser humano, como veio, e se tornasse um pregador no nosso meio, muita gente dentro da igreja ia odiar Jesus. Pode anotar, é o pastor Luciano que está falando. Muita gente dentro da igreja ia odiar as pregações de Jesus. Por que, pastor? Porque Jesus expunha os seus erros, os pecados do povo. Jesus expunha a falsa espiritualidade do povo. Jesus arrancava máscaras. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Abra sua Bíblia, por favor. Só para você entender o porquê do ódio desse grupo. Mateus capítulo 23. Põe na tela aí para mim. É pena que o texto é muito grande para eu ler, mas você pode ler em casa, mas eu vou tirar alguma coisinha aqui para nós. Mateus capítulo 23. Eu vou mostrar para você porque Jesus odiava tanto, porque esse povo odiava tanto Jesus. Em Mateus capítulo 23, quando você puder ler em casa, não precisa ler agora não. Mas eu vou mostrar para você por que esse povo odiava Jesus. Eu vou citar algumas coisas que Jesus disse para eles. Versículo de número 13. Põe na tela para mim. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você sabe o que é o termo hipócrita? Hipócrita é aquele que encena um personagem. Hipócrita é aquele que usa uma fantasia, uma máscara. É aquele que forja-se alguém que não é. E Jesus chamava os escribas e fariseus de quê? Hipócritas. Porque vocês fecham aos homens o reino dos céus e nem vocês entram, vocês estão fora dele, e nem deixam entrar os que estão entrando. Olha o versículo 14, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o quê? Mais rigoroso juízo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 17: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Eu vou continuar para você entender. Vamos lá, nesse texto mesmo, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dá os dízimos da hortelã, do endo, do cominho, desprezados o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Versículo 24, ele diz: condutores cegos, quais um mosquito, e engoleis um camelo. Versículo 25, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Meu irmão, como é que alguém vai gostar de uma mensagem dessa? Quem vai gostar de Jesus? Quem vai gostar de uma mensagem dessa? Olha o que ele vai dizer aqui, versículo de número 33. Serpentes. Sabe o que vocês são? Falando para os escribas e fariseus, a nata religiosa, vocês são serpentes. Ou seja, em outras palavras, João Batista estava certo a respeito de vocês, quando disse raça de víboras. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vocês vão tudo perecer no inferno. É isso que ele está falando para a elite religiosa, para os líderes religiosos, seriam os pastores da época. É isso que ele está falando para a elite religiosa da época. Como é que esse povo ia gostar dele? E aí eu vou deixar para vocês lerem em casa. Lê o resto em casa.
Porque senão alguém pode me olhar aqui e vai ficar chateado comigo. Em casa você lê o resto que Jesus disse. E para quem Jesus disse isso? Para os ímpios? Para as prostitutas? Para as meretrizes? Para os samaritanos? Para os religiosos. Para os crentes da época. Vamos voltar lá em Marcos, no capítulo de número 14. Eu só fiz essa introdução para você entender o ódio que eles tinham de Jesus. Eles queriam matar Jesus de qualquer jeito. Então, versículo 53, levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais de quem? Vamos lá? Dos sacerdotes, dos anciãos. Aí o versículo 54 diz o quê? E Pedro o seguiu de longe. Marque isso aí. Aqui começam os degraus da queda de Pedro. Seguir Jesus de longe. Tem muita gente, preste atenção em mim, que está seguindo Jesus de longe. Cuidado. Tem muita gente que não quer se aproximar. Eu quero seguir Jesus, mas eu não quero muito compromisso, não. Eu quero seguir Jesus, mas bem longe, distante. Foi isso que Pedro fez. Lembra que Pedro disse, contigo eu vou até a morte, estou contigo, não abro mão de você. Mas quando a luta veio, que Jesus foi preso, Pedro decidiu seguir ele de longe. Será que tem alguém aqui nesta noite, nessa condição de Pedro, seguindo a Jesus de longe? Ele vai seguindo de longe, e ele vai seguindo até dentro do pátio do sumo sacerdote, e a gente vai encontrar em outro evangelho, no evangelho de João, que eles só entraram ali no pátio da casa do sumo sacerdote, porque eles eram conhecidos, pelo menos João era conhecido do sumo sacerdote. Alguns estudiosos acreditam que João, por ter um ramo de pesca, fornecia peixes ao templo, e por isso ele era conhecido do sumo sacerdote. Isso é história. E por isso ele teve acesso à casa do sumo sacerdote. E quem entra na casa do sumo sacerdote, no palácio do sumo sacerdote? João e Pedro. E ele está ali, e quando ele entra, o que ele faz? Ele entra disfarçado, como se não soubesse o que está acontecendo. Ele quer ver o que vai acontecer. E ele se assenta com quem? Com os inimigos de Jesus. Porque quem segue Jesus de longe, vai se assentar com quem não presta. Anota aí, quem segue Jesus de longe, vai se assentar com quem não presta. Eu quero seguir Jesus. Daqui a pouquinho está sentado na roda dos escarnecedores. Quem segue Jesus de longe, ele perde esse critério de selecionar com quem anda, com quem vai, aonde vai, o que vê, o que fala. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ele está seguindo Jesus de longe, e ao seguir Jesus de longe, Fernando, ele se assenta porque tem um grupo de servidores. Quem é esse grupo de servidor? Foram os que foram capturar Jesus, os inimigos de Jesus. E Pedro agora faz o que, Wesley? Se assenta no meio dos inimigos de Jesus. Para quê? Para se aquecer naquela fogueira estranha. Ei, meu irmão, você que está aqui me ouvindo, nós não precisamos desse fogo estranho. Nós já temos o fogo do Espírito Santo. Foge desse grupo que fica experimentando fogo estranho. Ah, meu Deus, eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém que está aqui nessa noite. Pedro, se está frio à noite, tem uma fogueira acesa, ao redor da fogueira tem um grupo de servidores do templo que foram capturar Jesus. Pedro faz o quê, irmã Camila? Senta lá no meio deles. Tem um lugarzinho aqui para mim? Diga para alguém que está só, te separa. Aleluia. Não se assenta na roda de escarnecedor, não. Não se assenta no meio de gente que é inimigo do Senhor, não. Não, pastor, não tem nada a ver, não. Cuidado, se separa. A Bíblia diz lá no Salmo de número 1, que a gente não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Te separa. Mas Pedro, como está seguindo de longe, o resultado não foi outro. Se assentou com os servidores. Se assentou com quem não devia se assentar. E está ali ouvindo aquelas conversas que não era para ele ouvir. E está se aquecendo de um fogo que não era para se aquecer. O fogo que Pedro precisava não era aquele. O fogo que Pedro precisava
é o fogo que Deus vai mandar lá no cenáculo. Você vê que o fogo, aquele fogo ali, não serviu absolutamente nada para vir, só serviu para Pedro negar o Senhor. Mas o fogo do cenáculo deu tanta ousadia que Pedro virou um pregador da palavra. Não, peraí, tem alguém ouvindo a palavra de Deus aqui? Qual fogo que a igreja precisa? O fogo do ímpio ou o fogo do Espírito? A igreja necessita do fogo do Espírito Santo de Deus. Quem aqui necessita do fogo do Espírito Santo, levanta a mão para o céu e diga: eu preciso do fogo do Espírito Santo de Deus. Mas Pedro não está experimentando o fogo do cenáculo ainda. Pedro está experimentando o fogo que acenderam lá na casa do sumo sacerdote, dos inimigos de Jesus. E o texto diz no versículo de número 55, que os principais dos sacerdotes e todo o concílio, ou seja, o sinédrio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. Você vê que é um tribunal que está procurando matar o condenado. Na verdade, Jesus nem era condenado ainda. Jesus precisava passar por um processo, saber, né? Tinha um trâmite, ouvir as testemunhas favoráveis, as testemunhas contra. Mas eles vão fazer isso? Sim ou não? E por que não? Porque eles já estão decididos. Eles querem o quê? Matar Jesus. É por isso que eu tenho medo da justiça do homem, porque a justiça do homem é falha. Mas tem uma coisa: a justiça de Deus não falha. Aleluia. Se você quiser anotar, pode anotar. Diga: a justiça do homem é corrompida, a justiça do homem é manipulada, a justiça do homem pode ser até fraudada, a justiça do homem pode ser forjada, mas a justiça de Deus não falha. E eles estão, Fernanda, buscando motivos ali para matar Jesus. Versículo 56 diz: porque muitos testificavam falsamente. Olha lá, testemunha falsa, calúnia, mentira. Usaram testemunhas falsas contra Jesus. Irmão, quem está fazendo isso são os líderes religiosos. O que eles estão fazendo, irmã Fabiana? Procurando pessoas para mentir a respeito de Jesus, para ter argumentos para poder matá-lo, condená-lo à morte. E para condená-lo à morte, eles precisam de falsas testemunhas. Então, há um processo aberto e eles vão buscar falsas. Os juízes estão procurando falsas testemunhas para condenar o acusado. Irmão, isso é terrível demais. Mas o santo, o justo, o verdadeiro, o perfeito está ali, de boca fechada. E eles estão com as manobras dele lá. E assim é o crente. Tem gente com manobra contra o outro, forjando mentira, caluniando, tentando derrubar o outro, puxar o tapete. Isso tem, irmão, isso tem. Pode não ter aqui, mas isso tem por aí. Mas tem uma coisa: a gente entrega na mão daquele que julga justamente. Diga para alguém: entrega na mão de Deus, meu irmão. Estão falando, estão te caluniando, estão procurando te prejudicar, estão maquinando contra você, estão fazendo, deixa, entrega na mão de Deus. Diga: você não precisa comprar essa briga não, entrega na mão de Deus. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Entrega na mão do Senhor. Eles estão lá maquinando artimanhas contra o Senhor, mas as testemunhas não eram coerentes, o que significa dizer que não batia, o que um falava não batia com o que o outro falava, ou seja, porque era uma mentira que estava reinando ali naquele julgamento, pretenso julgamento, né? E eles estão ali argumentando, mas quem está ali, presenciando aquilo ali à noite, nem era para ter julgamento à noite. Na lei de Israel não deveria ter julgamento à noite, na lei de Israel não se poderia ouvir as testemunhas de acusação primeiro, tinha que ouvir a defesa primeiro, mas eles manobram tudo porque eles querem matar Jesus, porque eles têm pressa de matar o justo, porque eles têm pressa de levar, mas Deus está no controle daquela situação. O versículo de número 57 diz: e levantando-se alguns testificavam falsamente. A mentira está presente na condenação de Jesus. Mentira, argumentos falsos, calúnias, tudo está sendo usado. O diabo, o pai da mentira, está reinando naquele lugar, trabalhando em corações, exatamente para levar o Filho de Deus à morte.
É lamentável saber que alguns crentes também vivem na mentira, na falsidade. Típico desse povo. Para eles, aquilo ali era algo natural. Testemunhas falsas, mentirem falsamente. Isso para eles é natural. Eles viviam no meio desta podridão. É por isso que Jesus os condenou. Diz: vocês estão cegos, vocês são raça de víbora, vocês são sepulcros caiados. Jesus diz: o exterior está limpo, mas por dentro vocês são como sepulcro, vocês têm ossos mortos, cadáveres. Vocês podem enganar os homens com essa roupa bonitinha de religioso, mas não me enganam, porque eu conheço o coração de vocês. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Com Deus não adianta usar capa, ele tira a capa e diz: eu te conheço. Lembra daquele profeta: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim, eu tenho uma dura nova contra você. Porque entrou na casa do profeta disfarçada, fingindo ser alguém que não era. Aí o profeta diz: entra, pode entrar, eu te conheço, eu sei quem tu é. E eu tenho uma palavra dura para a tua vida. Tem uma palavra dura. Então de Deus a gente não esconde nada, irmãos. Não adianta. O versículo de número 58, eles vão dizer: nós ouvimos dizer, eu derribarei este templo construído por mão de homem, em 3 dias edificarei outro. Eles estão interpretando mal o que Jesus disse. E nem assim o versículo 59, o testemunho deles era coerente. Eu estou andando rápido aqui porque eu quero chegar em Pedro. E levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, porque eles, irmã Simone, o julgamento chega a um ponto que o sumo sacerdote que está presidindo o julgamento diz assim: não vai dar em nada isso. Mas ele quer tanto matar Jesus, que ele decide intervir e fazer com que Jesus crie provas contra si próprio. Olha que coisa maligna. Porque ele sabe que Jesus várias vezes se apresentou como Messias. E ele levanta o sumo sacerdote, né, perguntou a Jesus. Porque ele perguntou a Jesus, ele não pergunta com curiosidade, querendo saber: será que tu és o Messias mesmo que nós... Não. Ele quer que Jesus confesse isso, para que ele tenha um argumento para matar Jesus. E ele diz: tu não responde nada, estão testificando contra tu, tu não abre a tua boca para falar. Fale, porque ele entende que se Jesus falasse alguma coisa, eles poderiam usar o que Jesus ia falar contra ele. Mas Jesus, que é a própria sabedoria, está em silêncio, está entregando na mão de Deus. Sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ei, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tu não fala nada, estão te acusando, estão falando de você, e tu está quieto. O que é isso? Isso é crente. Isso é crente. O próprio Pedro, que participou disso e que viveu esse momento, ele escreve algo sobre isso. Quer ver? Na carta de Pedro. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro. A gente não pode deixar passar isso aqui em branco. Se o Pedro escreveu, vamos dar uma olhada no que Pedro... Porque Pedro vivenciou, ele estava lá. 1 Pedro, bota na tela para mim. Capítulo de número 2. Os irmãos estão entendendo? 1 Pedro, capítulo de número 2. Bota para mim o versículo de número 21. Olha o que diz o texto. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos... Ele deixou para nós o quê? O exemplo. Para que sigais as suas... É andar do mesmo jeito que ele andou. É como se ele estivesse andando e deixou marcas, pisadas, e nós entendemos que Jesus foi nesta direção, e nós queremos segui-lo, então nós vamos colocando os pés nas pisadas dele, e vamos andando no caminho que ele deixou para nós andar. É seguir o seu estilo de vida. Olha o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E eu pergunto para você, crente, quando alguém te injuria, o que você faz? Crente endemoniado, o que você faz? Quando alguém injuriar a gente, tem que fazer como Jesus. Não injuriava. Quando padecia, não ameaçava.
Não. Eu vou orar a Deus, para Deus matar aquele infeliz, mas Deus vai matar ele devagarzinho. Eu vou orar para Deus colocar uma enfermidade. Não adianta fazer oração de maldição. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se. Diga para alguém: entrega nas mãos daquele. Entrega nas mãos daquele. Faça como Jesus. Está entregue nas tuas mãos, Senhor. Estão falando mal de mim. Está entregue nas tuas mãos. Estão mentindo ao meu respeito. Está entregue nas tuas mãos, Senhor. Estão me caluniando. Mas, Senhor, eu não preciso discutir, nem colocar resposta na internet, nem ir para o Facebook para tentar me defender. Tu és o meu advogado. Tu és o meu juiz. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aí não, aí pega os crentes carnal que faz o quê? Ele vai para a internet, ele rasga o verbo na internet, manda todo mundo para o inferno, e vai todo mundo queimar no fogo de Satanás. E aí o outro lá também não é muito crente, aí começa uma brigalhada, e o ímpio fica olhando aquele, eles são crentes. Mas quando o crente está cheio de Deus, ele cala a boca e o fogo se apaga. Oh, glória! Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. É Pedro que diz: não, pastor, a minha natureza não dá para isso não. Não, eu tenho um pavio curto. Eu sou sanguínea, sou colérica. Deixa eu falar uma coisa, nós temos o Espírito Santo, que trabalha no nosso temperamento. E um sinal de conversão é a mudança que ele faz no nosso temperamento. Ele segura as rédeas. Ele nos dá domínio próprio, oh glória, Ele bota uma trava na nossa língua. Quem está ouvindo, diga glória a Deus aí. Que é isso? É obra de Deus, do Espírito Santo. Em outro tempo você falava, brigava, chutava o pau da barraca, quebrava. Agora não, agora tu é crente, tu é de Jesus. Tu era um leão, agora tu é ovelha. Quem pode dizer glória a Deus? Mas cuidado, que esse leão de vez em quando quer ressurgir. E aí tem que ir para o altar da oração e dizer: Jesus, não deixa não, eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Eu não sou bode, sou ovelha. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Versículo, Marcos 14, versículo de número 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. Olha que se ele abre a boca, ele poderia revelar o pecado de toda aquela gente. Fala: quem é você para me julgar? Eu vou começar a falar os teus erros. Ele poderia dar uma lista. E você? Quem você pensa que é para estar falando isso? Eu te conheço. Ele poderia revelar, mas ele ficou calado. Está nas tuas mãos, Senhor. E por que ele fica calado? Para nos ensinar. Para me ensinar, para te ensinar, que tem horas que o melhor é ficar calado. Tem hora de falar, mas quando falar, tem que ter sabedoria para falar. Jesus vai falar, mas ele esperou a hora certa para falar, o momento certo. Ele não fala de cabeça quente, eles estão ali condenando, caluniando, mentindo. Ele poderia, de repente, como homem, falar alguma coisa que não seria coerente, mas ele fica calado porque ele entende que o momento não é para falar. E tem horas que a gente sabe que a gente é humano. E se a gente falar, a gente vai perder razão. Então a gente fica calado. Eu me conheço, você se conhece. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então melhor ficar quietinho. Engole esse sapo amargo aí e vai dando glória a Deus. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. E olha, isso às vezes é com os crentes. Eu não estou falando com ímpio. Jesus está num conflito com crente. Com crente. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: olha a malignidade do sumo sacerdote. Já que a gente não arranca nada dele, ele faz Jesus jurar. O texto de Mateus, se eu não estou equivocado, ele vai: conjuro-te, ou seja, debaixo de um juramento, diga para mim, tu és o Cristo.
O que ele quer? Ele não acredita que Jesus é o Messias, mas ele sabe que Jesus já pronunciou isso. Ele quer argumentos que possam condenar Jesus. Se Jesus fala que é o Cristo, ele está condenado, porque para ele isso é uma blasfêmia. Só que quando ele pergunta que se Jesus é o Cristo, Jesus não vai hesitar, porque é a verdade. E quando é a verdade a gente fala. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. És tu, Cristo, Filho de Deus bendito. O melhor é Jesus ficar calado, para não ser morto, porque a verdade é que ele é o Cristo. Aí no versículo 62, Jesus vai falar pela primeira vez, e Jesus vai dizer: eu o sou. Não, peraí, quem pode dizer glória a Deus aí? Como Jesus responde? Jesus responde da mesma maneira que Moisés perguntou lá para a sarça: qual é o teu nome? E ele diz: eu sou, te enviou. Aleluia! E o sacerdote sabe que Jesus usa o mesmo termo da sarça, dizendo: aquele que estava na sarça está aqui com vocês agora. Oh glória! Quem pode dizer glória a Deus aí? Agora que o negócio ficou apertado. Porque quando Jesus usa o termo eu sou, o judeu sabe muito bem o que é isso. Esse termo eu sou, é só Deus que usa. É um termo próprio do próprio Deus. Jesus está dizendo: o próprio Deus está aqui. Eu o sou. Isso fica muito claro, quer ver? Eu vou usar alguns textos para mostrar para vocês. Por exemplo, quer ver? Vamos ler Êxodo, capítulo de número 3. Essa resposta de Jesus é linda demais. Versículo de número 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que está escrito aí na palavra de Deus. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Como é que é o teu nome, Deus? Deus diz para Moisés: diga que o eu sou te enviou. O sacerdote pergunta a Jesus: quem és tu? Ele diz: eu sou. Eu sou. Lá no livro de Isaías capítulo de número 41, olha que coisa linda. Isaías capítulo de número 41. Isso aqui é alimento sólido demais para nós, gente. Isaías de número 41, versículo 4 diz: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Olha o que diz Isaías capítulo de número 43, versículo de número 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Pega na mão de alguém e diga: o eu sou está aqui nesta noite. Diga: o eu sou, ele está aqui. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou. Vamos voltar lá, em Marcos capítulo de número 14, né? 14, versículo de número 62. E Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem. Aqui tem outra coisa importante. Assentado à direita do... Irmão, aqui nesse versículo, nesta pequena fala de Jesus, Jesus descortinou, à luz do Antigo Testamento, sua divindade.
É pena que o tempo não dá, Robson, para a gente falar. Porque três coisas importantes aqui. Primeiro, eu sou, já falei com vocês. E depois ele diz assim, vereis o filho do homem. Que filho do homem é esse? Porque todo mundo é filho do homem. Não. Filho do homem aí está em letra maiúscula. Não é qualquer filho do homem. É um filho do homem que já estava prenunciado na palavra, profetizado na palavra, que viria. E Jesus está dizendo, eu sou o filho do homem da qual as escrituras dizem. Aonde está isso, pastor? Daniel. Esse é alimento muito sólido para nós, meu Deus. A gente possa degustar esse negócio gostoso que Deus está mandando para nós aqui. Daniel, capítulo de número 7, versículo 13. Olha o que está dizendo aí. Versículo de número 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Quem vem nas nuvens do céu? Quem é que Daniel vê nas nuvens do céu? Alguém vindo, alguém como quem? Como o Filho do Homem. Quando Jesus diz para o sumo sacerdote que ele é o Filho do Homem que vai vir nas nuvens, ele está dizendo, Daniel me viu, Daniel profetizou ao meu respeito, eu conversei com Moisés na sarça, usei Isaías na minha palavra, e Daniel teve uma visão da minha pessoa. Não, peraí, tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. E se não bastasse isso, ele diz assim, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Espera aí, o que é isso? Salmo de número 110. Abra a sua Bíblia. É por isso que o homem teve que rasgar as vestes. É por isso que o sacerdote ficou louco, de raiva, de ódio. Porque só num versículo Jesus citou vários textos do Antigo Testamento, dizendo, eu sou. Daniel me viu, Isaías me viu, Moisés me viu. E agora no Salmo 110, versículo de número 1, olha o que está escrito. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Deus está conversando com alguém, mas Senhor está no maiúsculo e o outro Senhor também. Parece que há uma conversa no céu, o Senhor falando com outro Senhor, e o Senhor está dizendo ao outro Senhor, dizendo, senta-te, assenta-te à minha mão direita. Aí Jesus diz para o sumo sacerdote, você vai ver eu assentado à mão direita do Pai. Ou seja, aquele da qual o salmista disse que sentaria à mão direita do Pai, está aqui diante de você. Meu Deus do céu, quem pode dizer glória a Deus pela vida do Senhor? Diga glória a Deus aí. Isso é muito forte, irmãos. Numa palavra, Jesus descortinou quem Ele é. Por isso que às vezes a gente estuda a Bíblia e às vezes um versículo passa despercebido e a gente não tem noção da profundidade do que Jesus falou. Jesus não precisava falar muito para falar com conteúdo. É por isso que aquele homem disse para Jesus, dize apenas uma palavra. Jesus não precisava de um sermão de 1 hora para curar. Ele só precisava dizer assim, levanta-te. Veja, ser curado. Oh glória. Oh glória. Põe na tela aí, Marcos capítulo 14, para a gente ler juntos. Versículo 62, para ficar bem gravado. E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Era para o sacerdote se desmontar ali de joelhos e chorar na presença do Senhor. Mas eu costumo dizer que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Tem gente que ouve a palavra e se quebranta e se humilha. E outros ouvem a palavra e endurece mais ainda o coração. Pergunta para alguém que está falando, tu tem amolecido diante da palavra ou teu coração tem endurecido? Tem gente que quanto mais ouve a palavra, menos crente fica. Outros, quanto mais ouvem, mais crentes ficam. Oh, glória, porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Aí se o teu coração for quebrantado, a palavra vai fazer uma maravilha na tua vida. Agora se for endurecido, mais duro, menos crente, mais frio. Tem gente assim.
Esse homem teve a oportunidade de se converter. Ele está ouvindo um sermão de Jesus. Num versículo, um sermão. Era para ele se quebrantar, se humilhar, se curvar, reconhecer Jesus. Mas tem gente que é duro de coração. Não reconhece. Ouve a palavra e não se quebranta, não muda de vida. Pelo contrário, endurece mais ainda. Mais longe fica do reino ao ouvir a palavra. Parece até o coração de Faraó, que quanto mais milagres Deus fazia, quanto mais Moisés levava a palavra, mais o coração de Faraó endurecia. Tem gente que é ruim. Eu não entendo isso. Enquanto uns ouvem, se quebrantam, se humilham, reconhecem a sua miséria, outros endurecem mais ainda o coração. Olha o versículo 63. E o sumo sacerdote, rasgando as vestes aqui, não é quebrantamento não. É indignação. É raiva. É ódio. Será que alguém pode ouvir uma mensagem de Jesus e ficar com raiva? Será que alguém pode ouvir uma mensagem do Senhor e ficar com ódio do pregador? Ah, pastor, é só perguntar para Estevão quando você chegar no céu. Estevão, como é que foi a reação daqueles que ouviram a sua mensagem? Tem gente que vem para a igreja e fica até com raiva do pastor por causa da mensagem que foi pregada. Não gostei. Sai chateado com a mensagem. Mas tem uns que é quanto mais dura a mensagem, ele diz: fala, papai. Fala mais, papai. Eu preciso ouvir tua voz. Oh glória, oh glória. Tem gente que vem e fica com raiva, endurece o coração, e outros diz: fala mais, não para não, Senhor, continua falando. Eu quero ouvir a tua voz, porque tu corrige a quem tu ama, e tu exorta quem tu chama de filho. Eu quero ouvir tua voz. Fala mais, Senhor, seja meu ou fel, quero ouvir tua palavra. Mas esse homem aqui rasgou as vestes. O texto diz que ele diz: para que necessitamos de mais? Chega, não precisa ter. Está encerrado o caso. Condenado. Condenado, está morto. Blasfêmia. Versículo 64. Vós ouviste a blasfêmia que vos parece. E todos o consideravam culpado. 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 Culpado, culpado, culpado. E você, irmão, culpado. E você, culpado. E você, culpado. E você, culpado. E você, presbítero, culpado. E você, ancião, culpado. E você, culpado, culpado, culpado. Ninguém inocentou ele. Todos disseram culpado, culpado, culpado. Ele está ali. E se não bastasse isso, o versículo 65 diz que alguns começaram a cuspir no rosto dele, escarrar no rosto. Para o judeu, a maior infâmia é receber uma cusparada no rosto. É a maior infâmia para um judeu, é humilhante. As pessoas passavam e escarravam no rosto de Jesus. Se não bastasse isso, ele amarrado, sem poder se defender, eles colocaram um saco na cabeça dele, um capucho, alguma coisa que cobrisse o rosto dele, e começaram a lhe dar punhadas. Punhadas é soco de mão fechada, agredi-lo. E diziam: profetiza, dize aí quem foi que te bateu, revela aí. Essa foi a primeira parte do primeiro julgamento. Ele ainda vai para o julgamento com Pilatos e com Herodes. Essa é a primeira parte só. O corpo já está cheio de hematomas. Lhe davam pancadas com pedaços de pau, de madeira, de cana. Davam soco, cusparadas nele. E ele está ali. E o texto diz, versículo 66. Deixa eu falar uma coisa. E a gente acha que está passando por luta. Diga para alguém: tua luta não é nada. Para com essa síndrome de... Pare com isso, olha para Jesus. Olha para Jesus.
Está na primeira parte do sofrimento. A gente já vai chegar no sofrimento, isso aqui não é nada. Essa é a primeira parte. Ele está com o rosto cheio de saliva e escarro. O corpo cheio de hematomas. O rosto já está cheio de hematomas, inchado já das pancadas que ele levou no rosto. Igual você já viu um lutador de MMA quando termina a luta. O rosto dele já está desfigurado das pancadas que ele levou na boca, no nariz, nos olhos. Inchado. E ele está ali. A Bíblia diz em Isaías, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Oh, glória. E aí Pedro entra em cena, não sei se dá para falar. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E o versículo 67 diz, e vendo a Pedro, que estava sentado, se aquietando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Nazareno é um termo pejorativo, porque Nazaré é uma comunidade mal vista. Alguém chegou a dizer, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, porque de lá não vem nada que presta. E quando ela olha para Pedro, diz, tu estava com Jesus, que veio daquela região que não sai nada bom de lá. Aí Pedro, versículo 68, ao resultado de quem anda distante, mas Pedro negou dizendo, não conheço, não sei quem ele é, não sei o que disse, eu não conheço, não sei de quem você está falando. E ele sai do alpendre, e ao sair, o galo canta. Lembra que Jesus deu um sinal, Pedro, tu está com essa coragem toda, esta noite, antes que o galo repita o cântico, antes que o galo cante 2 vezes, tu já teria me negado 3. Ô Pedro, tu não vai longe com essa valentia não, meu filho. O que te dá coragem é a minha presença. Quando tirar minha presença de perto de você, você passa a ser um covarde. Diga para alguém que está do seu lado, o que te dá coragem é a presença do Senhor. Se você seguir de longe, você vai virar um covarde, vai ser um pecador quanto mais, vai voltar à vida de pecado. Mas ei, nessa noite o Senhor está dizendo, ande próximo, ande junto, se aproxima. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, diga glória a Deus aí, diga glória a Deus. Senão você vai negar Jesus para qualquer um, até sentar na mesa de um bar tu vai negar Jesus. É uma própria criada, não é nenhuma autoridade religiosa, é uma escrava que está trabalhando ali, e ela pergunta, tu é dele? Ele não conhece, ele nega diante de uma serviçal, não é uma autoridade, não é uma pessoa que representa perigo para ele, mas ele está tão longe de Jesus, que ele nega o Senhor com aquela coisa insignificante. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? Às vezes negamos Jesus por coisas insignificantes, porque estamos o quê? Seguindo de longe. Andando longe. Muito longe. Eu sou crente, mas de longe. Eu sou crente, mas sem relacionamento próximo, íntimo. O Senhor não quer ninguém seguindo Ele de longe. O Senhor chama-nos para termos um relacionamento íntimo com Ele. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Não conheço, e o galo cantou. Versículo 69, e a criada vendo outra vez, ou seja, passou o tempo, ele teve tempo para refletir, para reconhecer o erro. A criada volta de novo e começou a dizer, este aqui é um dos tais. Ela começa a dizer para os outros, aqui tem um deles, ele é um dos tais. Versículo 70, mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque tu és Galileu, ou seja, teu estilo de vida te condena. Tu é da Galileia, tu é Galileu, eu te conheço, teu jeito, tu fala igual a ele, tu anda igual a ele. Não tenta se disfarçar não, que eu te conheço. Já viu crente desviado? Que de vez em quando vai para um lugar, nego diz, aqui não é teu lugar não, rapaz. Aqui não é teu lugar não. Tem crente que é desviado, mas parece que ainda tem uma fagulha do Espírito ali.
E ele vai para algum lugar, o Senhor usa alguém e diz: ei, aqui não é teu lugar não, menina, volta para a igreja, isso aqui não é tua casa não, aqui não é para tu não. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga glória a Deus. Tu tem o jeito deles, tu anda como eles, teu falar é estranho, tu não tem a nossa língua, tua língua é diferente, tua forma de dizer, tu quer ser uma de nós, mas tu não consegue, porque tu não é de nós, tu é deles. Tu é deles. Ele começou a imprecar. Imprecar é jurar. Eu juro por Deus. É uma forma de ter autoridade no que está falando. Imprecar, versículo de número 71. Começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem vai. Não conheço. Tem um texto da Bíblia que diz que Jesus olhou para Pedro no momento que ele disse que não conhecia Jesus. Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro. Jesus está sendo conduzido a Pilatos. Quando Jesus passa por Pedro, Pedro diz: não conheço. Jesus para e olha para Pedro. Aquele olhar foi no fundo da alma de Pedro. Como é que é, Pedro? Jesus fala com um olhar: tu não me conhece? Eu vou mostrar isso na Bíblia a você, para não ficar só nas minhas palavras. Deixa eu ver aqui se eu encontro o texto, a referência. Deixa eu ver se é Lucas que me revela isso. Deixa eu ver se é Lucas. Eu já estou encerrando, me perdoa aqui, mas eu já estou encerrando. Lucas, deixa eu ver se é Lucas, capítulo 22. Deixa eu ver, se não for Lucas, é João. Um deles vai revelar para a gente isso. 54. Lucas 22, versículo 60. Lucas 22, 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Eu vou falar uma coisa para você que está aqui. Você pode até se desviar, mas essa palavra nunca mais vai sair do teu coração. Pedro se desviou. Mas assim que ele nega, ele lembra de quê? Da palavra. O crente desviado é assim. Ele pode estar fazendo a coisa errada, mas a palavra está martelando. Aleluia. Aleluia. É por isso que você tem que continuar orando. Por quê? Porque ele pode estar até desviado, mas a palavra continua ali. Ela vai para cá, ela vai para lá, ela vai para cá, e a palavra está ali. Eu não consigo me ver livre dessa. É porque a palavra entrou. E a palavra não volta vazia. Meu Deus do céu. Pode fugir para cá, pode fazer coisa errada, mas a palavra está ali martelando. Está ali martelando. Está ali martelando. Pedro diz: eu não conheço. E a palavra está ali martelando. Está martelando. Tu conhece, tu andou comigo, tu viu meus milagres, tu ouviu minha mensagem, tu ouviu. Não adianta Pedro dizer que não me conhece, porque a minha palavra está no teu coração, ardendo na tua alma, Pedro. Tem muita gente que está desviado. Está fazendo um monte de coisa errada hoje. Mas pode ter certeza disso. A palavra está ali, martelando. Martelando. Me ajuda aqui, Laís, para a gente encerrar. Martelando. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, irmã Kátia. Quando Jesus olhou, João, para Pedro, aquele olhar de Jesus levou Pedro a lembrar-se de quê? Da palavra. Antes que o galo cante hoje, me negará. É por isso que a gente tem que se alimentar da palavra, se fortalecer com a palavra, irmã Marilene, porque é isso que nos sustenta. E ainda que, por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque ainda que ele se afaste por um momento, ele vai lembrar da palavra. Quanta gente se afastou, mas nunca se esqueceu da palavra. E um dia não resistiu, teve que voltar.
Andou para lá, andou para cá, andou para lá, foi como filho pródigo, mas nunca se esqueceu da palavra do Pai. Nunca se esqueceu da palavra do Pai. O galo cantou na vida de Pedro, mas em vez de Pedro, é interessante que o texto diz, Marcos 14, 72, que ao ouvir e lembrar da palavra, que Lucas nos revela que ele lembrou da palavra, enquanto Judas engole o seu próprio veneno, Pedro vai botar para fora, vai vomitar. Judas, ele toma o veneno e morre, e Pedro vai botar para fora. Bote para fora, chora mesmo, vai para os pés do Senhor, diz: Senhor, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido desta maneira, eu te neguei. E conhecendo a tua palavra está martelando na minha mente, eu não poderia ter feito desta forma, mas estou aqui diante do teu altar, me arrependido, e com lágrimas te peço perdão. E o Senhor não descartou Pedro, assim que ele ressuscitou, ele vai em busca de Pedro. Pedro poderia ser um caso perdido, mas para Jesus não. Por quê? Porque ele se retira para chorar, arrependido do que fez. E quem poderia jogar pedra em Pedro? Até rimou. Nenhum de nós. Porque quantas vezes nós também negamos o Senhor? Quantas vezes nós também erramos? E ao errar nós nos lembramos de quê? Da palavra. O Espírito Santo faz nos lembrar de quê? Da palavra. E o que a gente faz? Oh, meu Deus, eu não quero te deixar, Senhor, me perdoa. E as lágrimas começam a descer do nosso rosto, a gente se humilha, se quebranta, se arrepende, diz: me dá uma nova chance, Senhor, me restaura, me renova. Aí o Senhor vem com a sua cura, com o seu bálsamo, o Senhor vem com o seu sangue, e vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos purificando, e vai nos colocando de pé novamente, e diz: vai, filho, segue na minha presença. Fica de pé para a gente orar. Obrigado. Pode continuar, mas eu vou encerrar. Quantos receberam esse estudo da palavra? E o galo cantou. Mas se o diabo pensa, Caio, que o cantar do galo iria acabar com a vida de Pedro, pelo contrário, foi um despertar. Um despertar. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não existe crente sem pecados. A diferença é que a gente não vive no pecado, na prática do pecado. Nós não temos mais prazer no pecado. Quando o pecado for costumeiro na nossa vida, isso é um perigo. Mas eu louvo a Deus pelos aqueles crentes que quando erram, reconhece o seu erro, se arrepende, pede perdão, se humilha. O Senhor vem com sua cura, sua restauração. E hoje aqui eu creio, irmão, que o Senhor quer curar pessoas aqui neste lugar. Oh, Deus. Quantas vezes o Senhor nos deu uma nova chance. Quantas vezes recebemos de Deus uma nova chance, depois de errarmos, de falharmos, de pecarmos. O Senhor diz: filho, eu te dou uma nova chance. Eu estou te perdoando, tu se arrependeu, confessou o pecado, abriu o coração. Eu estou te restaurando, estou te renovando. Estou lavando você com meu sangue, com a minha palavra. Meu Espírito está te renovando. E enquanto eu estou falando, eu creio que o Espírito de Deus está fazendo isso. Ele está renovando. Lembra-se da palavra, que o Senhor tem poder de curar, que o Senhor tem poder de perdoar. Ele perdoa os teus pecados, os meus pecados. Ele nos redime da nossa iniquidade. Ele nos lava, nos purifica, nos santifica, nos renova. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós erramos e falhamos, mas Ele vem com sua cura. Ele tem um remédio.
E o remédio para o pecado não tem outra coisa, é o sangue de Jesus. Quando você errar, o diabo vai tentar te condenar. E vai dizer assim: quem é você? Quando você pecar, o diabo vai tentar te jogar na lona. Vai jogar setas para dizer para você não ir mais para a igreja, porque você não tem condição de ir para a igreja. Quem é você para ir para a igreja? O diabo é acusador. Mas aí você diz para Satanás: Satanás, o sangue de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, diabo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Não aceite acusação de Satanás contra a tua vida. Se tu se arrependeu, se tu confessou, se buscou a misericórdia do Senhor, se chorou aos pés do Senhor, não aceite a acusação do diabo. Tome posse, lembre-se da palavra, que é curadora, é saradora. Se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Mas se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não deixe o diabo te acusar, de jogar na lona. Porque o diabo é especialista nisso. Criar em nós uma vergonha. Tirar de nós o desejo de ir na casa de Deus. Rouba de nós o desejo até de falar com Deus. Como eu vou falar com Deus nessa condição? E ele vem nos acusar. Mas aí a gente lembra da palavra. Da palavra. Aleluia. Isso é libertador. Isso é teologia de libertação. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Filho, perdoados estão os teus pecados. Filha, perdoados estão os teus pecados. Ninguém te condena, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Vai, segue em frente. Vamos orar. Presbítero Eliseu, faz esta oração em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que falaste conosco, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, para que jamais, Senhor Deus, venhamos negar a Ti, Senhor. Deus, conserva os Teus filhos na Tua presença, Senhor, na caminhada, e que Teu nome continue sempre sendo glorificado e exaltado, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia nos levantarmos, Senhor. Se errarmos contigo, Senhor, que venhamos, Senhor Deus, nos voltar para o Senhor, Pai, pedindo o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. Ser conosco, ó Pai, nesta noite, Senhor. Continua nos abençoando. Grande amor de Deus, nosso eterno Pai. A graça bendita e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus. Seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.